Olá, vamos para mais um vídeo? Eu sou o Eduardo, quero te convidar a ficar comigo até o final. Também quero te convidar a fazer parte do Reino de Deus, pregando a Palavra de Deus, fazendo parte aqui do canal. Curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, comente ou até mesmo mande uma sugestão para os próximos vídeos. E desde já o meu muito obrigado. Hoje vamos falar sobre um acontecimento relatado no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42. A palavra de Deus fala sobre uma mulher que há mais de 12 anos estava enferma de uma hemorragia e que já havia padecido nas mãos de vários médicos e indo a cada vez ficar pior ainda. E como agravante de tudo, ela já havia gastado todas as suas posses, todos os seus bens, todos os seus valores, a sua condição financeira e indo a cada vez a piorar. Talvez você já tenha se deparado com alguma situação parecida em que você olha para todo lado e não encontra solução. Porém, essa mulher era uma mulher viúva, pobre e muito doente. Porém, essa mulher creu em Jesus. Só que crer em Jesus não é simplesmente você dizer, eu acredito em Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Crer em Jesus é você estar seguindo um caminho, o seu caminho, vivendo da maneira que você acha, o que você acha certo, o que você acha legal, o que você acha melhor, você pensa ser o correto. E você vai vivendo a sua vida, sua vidinha, deixando a vida te levar, ou vivendo, ou levando a vida, como você quiser. Porém, Jesus te chama pelo nome, de maneira que você converge. E Jesus te fala, eu sou o caminho. De modo que você já não vive mais o seu caminho. O seu caminho agora é Jesus. Jesus é o caminho. E você não vive mais pelo que você acha. Jesus agora é a sua verdade é Jesus, de modo que você anda por ele e na verdade dele, e já não faz mais nada sem pensar primeiro nele. E a sua vida não é mais sua vida, agora você vive a vida de Jesus. Jesus é sua vida, você vive a vida dele. Então ela creu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo pregar salvação, libertar o homem do seu pecado e que Jesus poderia curar ela. Afinal, ele é o Filho de Deus. E quando você crer em Jesus e vive com Jesus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida não se torna um mar de rosas. Tudo que você pensa se realiza, tudo acontece, as pessoas vão estender um tapete vermelho para você andar e qualquer coisa que possa te atrapalhar, então Deus vai na frente, Jesus vai na frente, tirando os obstáculos da sua vida. E talvez você pense até que vai se tornar até mais bonito, ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, a fé muitas vezes nos exige muitas coisas. Então esta mulher sabia que Jesus estava pregando o reino de Deus naquela circunvizinhança e que viria até a cidade chamada Gerasa. Então ela esperou Jesus, só que ela enfrentou várias dificuldades. A primeira dificuldade que ela enfrentou é que quando Jesus veio até a cidade, ele já veio com um grupo de pessoas. E quando Jesus chegou na entrada da cidade, havia uma multidão esperando. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um lugar denominado Trevo, que a gente chama, que é a entrada da cidade, e que qualquer pessoa, acontecimento, se reúne muitas pessoas naquele local. É um ponto de recepção para as pessoas, a entrada da cidade, o trevo. E com Jesus não foi diferente, havia uma multidão esperando Jesus, de modo que quando Jesus chegou, a multidão cercou Jesus e seguiu, de modo que até mesmo os discípulos tiveram que fazer uma espécie de um cordão de isolamento para que Jesus pudesse caminhar. E essa mulher cria que se ela tocasse na orla da veste de Jesus, ela ficaria curada. Porém, com a multidão, quase que ninguém podia chegar até Jesus e ela teve que enfrentar toda essa multidão, esse obstáculo para chegar até Jesus. O segundo obstáculo que essa mulher enfrentou é a própria limitação física, como se fosse na nossa vida as nossas próprias dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Porque afinal, alguém que está sangrando há 12 anos não tem condição financeira nenhuma, talvez vivesse até de favores ou até mesmo de esmolas, certamente estava muito doente, muito fraca e muito debilitada. E uma terceira coisa que ela enfrentou também é que quando Jesus chegou até essa cidade,
Além de toda essa multidão de pessoas, havia um homem chamado Jairo. Era um homem importante, um chefe da sinagoga. Se fosse no contexto de hoje, talvez um juiz, um prefeito, alguém muito importante, de renome e com muitas posses. De modo que essa mulher teve que enfrentar também esse conceito que muitas vezes até mesmo nós damos mais valor a pessoas que têm status. Às vezes nós damos honra maior a essas pessoas do que pessoas como essa mulher, uma viúva, pobre e enferma. Além da condição da enfermidade dela, que gerava muito preconceito também, porque as pessoas às vezes achavam que essas pessoas que tinham alguma doença grave era um fruto de algum pecado que elas teriam cometido contra o Senhor, de modo que muitas vezes as pessoas até mesmo nem se aproximavam de pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, porque julgavam elas serem impuras ou estavam sofrendo algum tipo de castigo. E um quarto agravante ainda é que esse chefe da sinagoga, que implorou a Jesus que fosse até a casa dele, ele tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte. Portanto, todos estavam com pressa, porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus e achamos que Jesus pode chegar atrasado ou que Deus pode se atrasar. Então nós limitamos o poder de Deus, de modo que aquelas pessoas estavam eufóricas, a fim de que Jesus chegasse rapidamente até a casa de Jairo, porque eles imaginavam que a menina poderia morrer a qualquer momento. Inclusive no relato, mais no final do texto, fala inclusive que numa certa hora chegou um grupo de pessoas e até avisou Jairo para que ele não incomodasse mais Jesus, porque não adiantava mais fazer mais nada, porque a menina já havia morrido. E Jesus disse: não, calma. Tudo isso essa mulher enfrentou, porém crendo em Jesus. E ela conseguiu atingir o seu objetivo. Ela tocou na orla da veste de Jesus e ficou curada, assim como ela cria. A questão toda é que aparentemente ela tinha alcançado seu objetivo, só que Jesus parou tudo imediatamente, parou a euforia da multidão e disse: alguém me tocou. Então até mesmo a multidão e até mesmo os discípulos disseram: mestre, mas tu não tá vendo que nós estamos aqui apertados, que nós não estamos conseguindo nem se mexer aqui. Mas Jesus foi categórico, disse: não é esse tipo de toque. Sinto que de mim saiu poder. Então Jesus queria saber quem o tocou. E as pessoas eufóricas para que ele fosse até a casa de Jairo ou que realizasse alguns milagres, quase que nem permitiam ou até ignoraram o toque daquela mulher. Mas Jesus não. Então Jesus insistiu. No primeiro momento, aquela mulher até tentou se ocultar, mas depois ela se apresentou até Jesus e lhe relatou tudo o que havia acontecido. Mas talvez você pense: puxa, mas se Jesus já tinha curado ela, até mesmo sem tocar nela, ou até mesmo sem saber, e tinha tantos milagres, tantas realizações, e aquela multidão toda na volta dele, por que Jesus parou tudo? Simplesmente porque Deus é um Deus pessoal. E Jesus quis se revelar para aquela mulher. Jesus nos trouxe grandes lições. A primeira coisa que Jesus ressaltou foi a fé daquela mulher. Tua fé te salvou. Só que ao contrário do que as pessoas pensam muitas vezes, fé não é uma expectativa muito grande que você tem em alguma coisa, ou talvez um desejo muito grande por alguma coisa que você almeja, ou até mesmo um chute no escuro, um pensamento positivo. Fé não é nada disso. Fé é a certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. E essa convicção, essa certeza, ela vem a partir de uma fundamentação bíblica, ou seja, de algo que está escrito na palavra de Deus. O fato dela querer tocar na orla de Jesus e ela crer que Jesus a curaria não é uma coisa inventada da cabeça dela, porque havia várias profecias indicando que Jesus, o Filho de Deus, e até mesmo o fato dela querer tocar na orla de Jesus ou na aba das vestes de Jesus, só para nós compreendermos, isso foi estabelecido por Deus no livro de Números, capítulo 15. Nós sabemos que Deus ama todas as nações, todos os povos da terra e tem um plano de salvação para todas as pessoas. Só que Deus resolveu criar uma nação
um povo que fosse um referencial para as outras nações, para os outros povos, o povo de Israel, os judeus. Então Deus estabeleceu várias coisas, como nós conhecemos como uma constituição, as leis, as autoridades, juízes, cerimoniais religiosos, costumes, inclusive muitos detalhes, como por exemplo as vestes. Todo judeu deveria usar por cima das suas vestes um tecido, e nesse tecido havia um cordão azul, denominado orla, orla da veste. Essa orla representaria os mandamentos do Senhor, de modo que todo judeu, quando saísse de casa e se vestisse, nunca esqueceria de colocar esse cordão, a orla, na sua veste. Essa orla representaria os mandamentos do Senhor. Então ninguém saía de casa sem os mandamentos do Senhor. Até mesmo que fosse tentado a pecar, mas olhava na veste do seu irmão também com uma orla, então lembraria dos preceitos do Senhor e de guardar os mandamentos do Senhor, da aliança que tem com o Senhor. E de modo que durante todo o contexto bíblico, então, depois, muitos profetas profetizaram, como Zacarias capítulo 8, onde fala que muitos povos, de muitas nações, de muitas línguas, virão a Jerusalém para tocar-lhe na orla da veste de um judeu, como representação de que Deus também seria o seu Deus e que eles criam também nesse Deus, o Deus de Israel, para ser o Deus da sua nação também e do seu povo. Ou até mesmo Malaquias capítulo 4, versículo 2, onde fala que Jesus se levantaria como o sol da justiça, trazendo na sua orla salvação, cura, libertação e purificação a todos os que creem no seu nome. Portanto, o fato dela crer em Jesus e tocar-lhe na orla da veste não é simplesmente uma coisa que criada da cabeça dela, ou até mesmo o que nós dizemos às vezes que é uma simpatia. Nada disso. Fé é uma certeza, e a certeza ela vem quando está fundamentada pelas escrituras da palavra de Deus, por aquilo que Deus nos diz. Jesus disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não. Uma segunda coisa que Jesus ressaltou é que, na verdade, muitas vezes nós pensamos que Jesus veio ao mundo para curar pessoas, multiplicar pães ou ensinar, mas o fato é que, na verdade, todas essas coisas são somente para que nós possamos compreender e nos ajudar na nossa falta de fé, a crermos que Jesus é o Filho de Deus. O propósito de Deus não é fazer essas curas são consequência do nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo para que nós creiamos ser Ele o Filho de Deus. Se o propósito de Deus fosse multiplicar pães, por exemplo, Jesus teria vindo, montado muitas padarias, ensinado os discípulos a fazer pão ou qualquer coisa do tipo. Jesus veio para nos salvar, e foi isso que Jesus explicou para essa mulher. Ela já estava curada, já tinha alcançado seu objetivo, mas Jesus veio para trazer salvação. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós buscamos muitas coisas, mas Jesus não veio para te dar uma geladeira nova, um carro novo, uma casa, um bom emprego, uma boa esposa, ou um bom marido, ou qualquer outra coisa que você possa mencionar. Jesus veio para te trazer salvação, a fim de que você faça parte de um reino eterno. Aí sim, onde não haverá choro, nem lágrima, nem tristeza, nem enfermidade, e será eterno. Esse é o propósito de Deus. Para isso que Jesus veio. Uma terceira coisa é que Jesus veio para reconciliar o ser humano com Deus. Ele fez questão de dizer filha. Ele chamou ela de filha na presença de toda a multidão. Filha, a tua fé te salvou. Jesus veio para reconciliar o ser humano com Deus. Da mesma forma em que antes nós tínhamos um relacionamento no Jardim do Éden, a fim de que Adão e Eva se relacionavam com Deus todos os dias e a todo momento, e nós fomos separados do nosso Criador por causa do nosso pecado. Jesus veio nos proporcionar a fim de que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento diário com Deus, de modo que nós possamos nos relacionar com Ele todos os dias, de manhã, meio-dia, à noite. Podemos, em nome de Jesus, conversar com Deus
colocar todas as nossas necessidades diante de Deus e estarmos na sua presença, andarmos com Ele, de modo que Ele é um Deus pessoal, um Deus que habita em nós e não um Deus de longe. E uma quarta coisa, Jesus quis se revelar para aquela mulher, porque fala que quando Jesus disse quem me tocou, fala que em primeiro momento aquela mulher tentou se ocultar no meio da multidão. E depois, quando ela se apresentou, devido a Jesus ter insistido, ela se apresentou diante de Jesus trêmula, ou seja, com medo. Muitas vezes nós não andamos com Deus, não o buscamos, porque nós não o conhecemos. É irracional e ilógico nós andarmos separados de Deus quando nós temos um Deus tão perfeito. Por que as pessoas vivem afastadas de Deus? Porque elas não o conhecem. Jesus quis revelar o seu amor para com o ser humano. Jesus se importa com cada um de nós, de modo que todos os que creem no seu nome, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Aquela mulher pensou em Deus somente para atingir seus objetivos, mas Deus fez muito mais que isso. Abençoou, chamou de filha, salvou e disse: vai-te em paz. Jesus é o príncipe da paz, de modo que agora não andas mais sozinha. Efésios capítulo 3, o apóstolo ele está falando que ele ora para que nós possamos tentar medir qual a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus por nós, visto que isso é impossível. Por quê? Porque o amor de Deus excede todo o entendimento. É impossível compreender que um Deus tão poderoso possa nos amar tanto. Deus não nos ama pelo que nós somos ou pelo que nós temos. Deus nos ama porque Ele é amor. E muitas vezes nós temos medo de Deus porque Deus estabelece mandamentos e preceitos e é justo, e a nossa condição de pecado nos faz temê-lo. Mas Jesus veio para perdoar o nosso pecado e fazer-nos compreender que os seus mandamentos, assim como fala nos livros de Provérbios, os teus mandamentos são luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, de modo que a tua correção para mim são vida. Toda a lei e os mandamentos são cuidado de Deus e amor de Deus para nós. Todo o que corrige, que cuida, que zela por nós, porque nos ama. Deus nos ama e nós precisamos o conhecer, e que Deus quer se revelar para nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti todos os dias da tua vida e te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.